O governo anunciou nesta segunda-feira um conjunto de medidas que pretendem transformar o polêmico déficit de 0,5% do PIB previsto na proposta de orçamento para 2016 em superávit. As medidas envolvem redução ou adiamento de despesas, como reajuste salarial dos servidores públicos ou número de cargos comissionados nos ministérios. Mas a polêmica deve ficar mesmo na recriação da CPMF, que já provocou reações negativas de parlamentares da oposição e também do PT. Sem dúvida, essa não é a primeira nem a pior crise econômica brasileira. Mas o que talvez torne mais preocupante é o cenário político. Base de apoio no Congresso esfacelada e frequentes manifestações de rua são ingredientes desse caldeirão em plena fervura que é tema do Expressão Nacional, que começa agora. Eu recebo hoje o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, vice-líder do PT na Câmara, o economista-chefe da Agência de Classificação de Risco Nacional, Austin Rating, Alex Augustini, o deputado Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, que participa da Comissão de Orçamento, e a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, Graziela Davi. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso programa, que está quentinho, né? Os ministros fizeram a gentileza de soltar hoje o pacote de medidas que vai poder ser discutido aqui no nosso programa. E para a gente começar, eu quero apresentar uns números aqui do orçamento, que chegou aqui, que foi entregue ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto, como está previsto na Constituição. Então, o orçamento de 2016, ele chegou aqui com a previsão de um PIB de 6 trilhões e 253 bilhões de reais, um déficit de 30 bilhões e meio, correspondendo a 0,49% do PIB, e um salário mínimo de R$ 865,50. Aí aqui eu quero fazer uma observação. O salário mínimo, ele é calculado considerando o INPC, o salário mínimo de 2016, o INPC de 2015 e a variação do PIB de 2014. E aí, esse salário mínimo aqui de R$ 865,50 considerou na proposta orçamentária uma variação do INPC de 9,67%. Mas o mercado já projeta um INPC para esse ano de 9,75%, um pouquinho maior. Então, já saiu o salário mínimo. O salário mínimo de 865 que eu mostrei aqui, ele já deve, a preços de hoje, ele já deveria ir para R$ 866. Então está aqui, ó, o salário mínimo de R$ 865,50, se calculado utilizando o INPC agora, ele já seria de R$ 866,09. E esse número, apesar de pequeno, ele é importante, essa diferença, porque tem todo o impacto no orçamento da União. Existe uma série de despesas que são atreladas à variação do salário mínimo. E aí a gente tem, em seguida, outros números que mostram. O orçamento de 2016, ele chegou aqui prevendo para no ano que vem um crescimento do PIB de 0,2%, uma inflação de 5,4%, o dólar de 3,39%, a taxa de câmbio de 3,39%, e a taxa de juros Selic, que é aquela taxa de juros básicas da economia, de 13,42%. O Boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado hoje, com base em dados até sexta-feira, e o Banco Central, para elaborar esse boletim, ele houve cerca de 120 empresas, ele mostra um crescimento do PIB negativo de 0,6%, a inflação um pouquinho maior que a inflação estimada pelo governo, calculada pelo IPCA em 5,6%, o dólar bem mais alto do que foi precificado pelo governo, em 3,75%, e a taxa de juro um pouco mais baixa. Então, eu quero que a gente fique um pouco com esses números, porque com certeza essa variação de 0,2 para 0,6 foi um fato que levou, inclusive foi dito pelo ministro Levi hoje, na sua fala, quando ele apresentou as propostas de ajuste, que levou o governo a mudar a sua estratégia. E eu gostaria de começar, então, ouvindo o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, o governo, ele apresentou inicialmente essa proposta de orçamento deficitária, que gerou uma grande polêmica, tanto no mercado econômico, quanto aqui no Congresso Nacional, no cenário político. E, no primeiro momento, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo já tinha feito todos os cortes que eram possíveis de ser feitos. E a equipe econômica e a presidente Dilma Rousseff passaram o final de semana reunidos e hoje apresentaram um conjunto de mudanças, uma economia ainda maior,
né? O governo entendeu que dá para cortar um pouco mais, mas previu também um aumento de impostos e o mais impactante, ou pelo menos que chama mais a atenção de todo mundo, é a CPMF, a recriação da CPMF, não com 0,38, como ela era quando foi extinta, mas com 0,20. Mas o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, hoje já disse que acha muito difícil aprovar a CPMF, o Congresso Nacional aprovar, é uma emenda à Constituição, ele acha uma tramitação complexa. Na avaliação do governo, qual é a expectativa de vocês? Vocês estão apostando que realmente o Congresso Nacional vai responder? Olha, em primeiro lugar, boa noite a você, boa noite a todos os nossos colegas aqui do debate, boa noite a todos os ouvintes. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que é necessário que se faça um esforço muito importante no sentido da gente ter uma recuperação da economia. E a proposta do governo, ela essencialmente, ela busca fazer com que a gente tenha um mínimo de impacto sobre a grande maioria da população em termos de cortes de programas sociais, né, até porque havia alguns articulistas e analistas econômicos que propunham medidas bem mais radicais, como, por exemplo, o congelamento do salário mínimo, esse que você disse que vai ser reajustado em torno de 9% no ano que vem, e que abrange não só aquelas pessoas, cerca de 40 milhões, 50 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo, como cerca de 20 milhões de beneficiários da Previdência Social e da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que também recebem o salário mínimo. Então, eles teriam um impacto muito grande na vida dessas pessoas, as pessoas, inclusive, mais humildes, mais pobres do nosso país. Então, o governo, ao tomar outras medidas de corte que visam fazer uma racionalização do orçamento e, ao mesmo tempo, algumas medidas de aumento de impostos, né, mas impostos não voltados à grande maioria, mas a uma pequena parte da população, com certeza buscou impactar o menos possível o orçamento das famílias, né, o orçamento das pessoas mais humildes do nosso país. Então, eu acredito que o Congresso, ao fazer essa análise, né, vai aprovar essa medida da CPMF. Evidentemente, pode também haver uma discussão aqui sobre uma partição da CPMF, né, que muitos municípios e muitos estados estão em situação difícil. Parecia que era a ideia inicial do governo, inclusive, dividir a CPMF com os estados. Exato, é uma discussão que nós vamos fazer com certeza aqui na Câmara e no Senado, né? Então, eu acredito que nós vamos poder avançar nessa discussão, fazer um entendimento melhor, né, e garantir que esse recurso, que é um recurso que não vai atingir, né, a base da sociedade, porque aqueles que ganham até 3 salários mínimos não será cobrado a CPMF, só será cobrado daqueles que ganham mais. E mesmo aqueles que ganham mais, vamos imaginar uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês, ela vai pagar 10 reais de CPMF. Então, não podemos dizer que isso vai impactar a vida dessa pessoa que tem um salário, vamos considerar, no top aí da pirâmide nacional. Quem vai realmente estar pagando são as empresas e o sistema financeiro nacional, os bancos. Tanto é que eles foram os primeiros a reagir contra essa ideia da volta da CPMF. A outra questão é a CPMF garantir recursos para a saúde, né, que são fundamentais para a gente melhorar a saúde em nosso país, para a gente avançar e ter um sistema de saúde, um sistema único de saúde ainda melhor, né, do que nós temos, do que já atinge todo o território nacional, mas tem que ter muito mais qualidade para atender a população. Deputado Caio Nasso, PSDB de Minas Gerais, na sua avaliação, como é que a oposição vai reagir diante da proposta de recriação da CPMF? Bom, primeiro, boa noite e cumprimentar a todos para que a gente possa fazer nessa noite um debate salutar, cumprimentar os telespectadores e os ouvintes que estão nos ouvindo na rádio e na televisão da Câmara e agradecer a oportunidade. Eu vejo que o problema do governo e o problema do Brasil não é um problema financeiro, econômico, é um problema político. No Brasil não falta dinheiro, falta gestão e confiança. O que está acontecendo no Brasil são inúmeras modalidades, cada dia diferente, de uma receita nova, feita de forma
sem planejamento, irresponsável, muitas vezes mentirosa, que fez com que o Brasil perdesse a confiança, não só externa, como nós assistimos na última semana, mas também para com o povo, para com a classe política, para com as entidades, para com as indústrias. E, na realidade, qualquer mudança que seja feita nesse momento, ela precisa sinalizar verdade. E, ao sinalizar a verdade, ela precisa contar com a confiança das pessoas. E o que acontece hoje é que esse governo não tem a confiança das pessoas. E por não ter a confiança, cada uma das medidas não tem contado com as pessoas sobre a sua seriedade. Então, que nós temos um caminho diferente que nós acreditamos para o Brasil. Primeiro, cortar na carne, dar o exemplo. Isso hoje foi a primeira vez que se fala em cortar gastos do governo individualmente. Nós teremos que ver se isso realmente irá acontecer. Mesmo assim, todos os momentos que se fala no ajuste fiscal, está sempre falando no aumento de impostos. E que, na realidade, quem está sendo mais prejudicado é aquele que é mais pobre. Na verdade, nós estamos com uma inflação de quase 10%, isso já corroeu o salário, nós estamos falando em reajuste salário mínimo, se a gente já tem uma inflação beirando 10%, você já está corroendo o poder de compra dessas famílias. Durante o período desse ano, nós assistimos o governo corroer os direitos trabalhistas daquelas pessoas mais humildes. E agora, a desaceleração da economia, por falta de planejamento, está deixando o desemprego bater na porta das pessoas e não existe nenhuma sinalização de que isso vai arrefecer. O mercado hoje, ao ouvir as propostas que foram colocadas, reagiram médio, na minha opinião, muito baixo, afora se um governo sério estivesse apresentando esse pacote. O que mostra, na minha opinião, que esse governo não tem a segurança dos investidores, não tem a segurança da população. E tudo isso influencia. Quais são os maiores desafios desse governo? Primeiro, colocar um pacote que reflita a verdade. E é muito difícil acreditar em um governo que fala a verdade se há uma semana atrás exatamente a presidente dizia em seus discursos que não havia mais onde cortar. Uma semana depois apresenta um pacote onde ela achou várias coisas para poderem efetivar esse corte. É muito difícil a gente poder combater e chegar a um ajuste fiscal se a gente não dá o exemplo. E é isso que eu acho que a população está sofrendo. Então nós temos um pacote que não conta com a confiança da população. E esse é o maior desafio, porque ele precisa do Congresso para poder aprovação, mas acima de tudo, precisa que o povo acredite que esse sacrifício valerá a pena. E hoje, infelizmente, ninguém está acreditando nisso. Alex Augustini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, o ministro Levy apresentou a CPMF hoje. Quando ele apresentou, ele disse que seria algo irrisório, citou inclusive quanto que representaria, por exemplo, na compra de um ingresso de cinema. O deputado Zaratini chamou a atenção aqui que uma pessoa que ganha R$5.000 seria em torno de R$10. Né? Na sua avaliação, avaliando o setor produtivo da economia, que impacto que traz uma CPMF de 0,2 para o mercado produtivo brasileiro? Olha, é difícil a gente avaliar qual o impacto hoje em termos financeiros, mas vamos lembrar que o impacto é um imposto que tem um impacto em cascata. Né? Ou seja, ele não é diretamente na renda, ou seja, não é só 0,20 ou 0,10 ou 0,30, o que for, a alíquota sobre o meu salário. É sobre tudo aquilo que eu vou consumir, aquilo que eu vou passar no meu cartão de débito, aquilo que eu vou passar num cheque. Então tem um efeito em cascata. Então se eu comprar um alimento, o supermercado pagou, quem vai transportar pagou, e tudo isso no final das contas, infelizmente, acaba sendo transmitido para o preço final. Então um risco muito grande no momento em que nós já temos um descontrole econômico, uma inflação de quase 2 dígitos, torna-se ainda mais preocupante, inclusive no momento recessivo da economia. Nós estamos falando 2015, 2016, se acontecer de ter PIBs negativos por esses 2 anos, será o pior momento econômico da economia em 85 anos. Eu acho que o governo ele pode, eu acho que é isso que ele vai fazer, discutir um pouco mais a CPMF. Porém, eu acho que a melhor saída nesse momento seria se desfazer de alguns ativos. Entrar, de fato, na questão das concessões. Eu acho que é algo que o governo, ele
por muito tempo ficou negando, mas que é algo que pode ser feito. Não precisa vestir a camisa da privatização, por exemplo, mas sim da concessão. Isso não só melhora os serviços, né, mas também melhora a questão da despesa do governo em relação à manutenção desses serviços. E ganha-se naturalmente quando há a concessão, ele aumenta o caixa do governo no momento que precisa. Eu acho que ainda há alternativas, o governo vai procurar, eu acho que ele não bateu o martelo ainda. Eu acho que vai ser, pelo que nós temos visto, e isso foi inclusive motivo da perda do grau de investimento do Brasil na última semana, que o ambiente político está muito conturbado. Então acho que nesse momento, mesmo com o apoio do Senado, depois do Renan Calheiros falar que já houve alguns ajustes e é possível que vá para frente, eu acho muito difícil nesse momento aprovar qualquer que seja o aumento de imposto, mesmo que seja necessário. A questão não é que não é necessário sim, precisa, pelo ambiente econômico, precisa de uma estabilidade, os investidores internacionais e os domésticos precisam crer, como o deputado Caio disse, acreditar no governo. Eu acho que o governo começa a dar passos nesse sentido, de recuperar a credibilidade, mas é um processo lento. Quando se passa pela perda de credibilidade, vale lembrar, alguns indicadores da FGV estão nos piores níveis desde quando começou a calcular a confiança do consumidor e a confiança do empresário. Então, para resgatar isso, não basta apenas ter medidas, tem que fazer a execução dessas medidas. O governo dá alguns passos nesse sentido. Mas o caminho é longo para reverter o cenário. Eu acho que o governo errou também quando ele encaminhou ao Congresso um orçamento deficitário. Ele poderia ter sido mais habilidoso no sentido de encaminhar um orçamento superavitário e, caso no decorrer do tempo a situação fosse se deteriorando, ele alterasse, como em geral acontece. Você faz um planejamento, e no meio do caminho, alguns problemas no meio do caminho. No geral, o que acontece no orçamento é assim, o governo manda para cá um orçamento com expectativa de receita, se eu estiver errado, sobre corrigir, uma expectativa de receita. Chega aqui, essa expectativa de receitas, ela é inchada, ela é superavaliada pelo Congresso Nacional, para poder colocar ali uma série de coisas, e aí esse orçamento é aprovado pelo Congresso, é sancionado pelo Presidente da República e depois sofre contingenciamento. Então, assim, a impressão que teve é que dessa vez o governo tentou mandar, pelo menos o próprio vice-presidente Michel Temer disse isso, tentar mandar um orçamento mais realista. Porque o que acontecia antes era isso, vinha um orçamento com estimativa de receita, chegava aqui, ela engordava um pouco. O governo, sabendo que provavelmente não se realizaria, já fazia contingenciamento de recursos. Mas vamos ouvir a Graziele Davi, assessora política do INESC. Graziele, a gente falou um pouco aqui sobre os erros do governo em cortar e apresentar um orçamento deficitário, se haveria erro ou não. O vice-presidente Michel Temer disse que o governo quis agir com transparência. Na sua avaliação, o governo errou ao mandar um orçamento deficitário? Foi uma tentativa de não configurar uma eventual pedalada que vem sendo questionada no TCU? Qual que é? Onde está o ponto principal dessa questão do orçamento? Bem, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste, nos ouve. Com relação ao envio desse orçamento deficitário do Executivo para o Legislativo, acredito que uma questão muito importante para a gente pensar é o contexto mesmo político que já foi colocado aqui. Provavelmente o governo fez isso pela possibilidade até mesmo de se discutir. Se não tivesse sido dessa forma, que espaço que haveria tão amplo junto à sociedade, junto aos parlamentares para se discutir? Eu acredito que toda grande crise é uma grande oportunidade também. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. O orçamento veio deficitário, alguém vai ter que pagar a conta e vamos discutir. Quem é que vai pagar essa conta? E, assim, a gente vai observando algumas coisas e a impressão que dá hoje é que a gente está com um prédio completamente destruído e a gente fica discutindo da parede que está lascada. Vamos passar uma tinta? Não, talvez um reboco, vamos lixar. Bem, não é por aí. Então, ficar discutindo só CPMF especificamente não vai ajudar tanto. A gente tem hoje um prédio que é o nosso sistema tributário, que é completamente injusto. Esse sistema precisa ser revisto. Hoje a gente tem uma situação onde quem paga a conta no Brasil são os pobres e a classe média via imposto de renda, e os super ricos brasileiros hoje não estão pagando. É essa estrutura, na sua amplitude, na sua complexidade, que precisa ser revista. Então, por exemplo, a gente tem um sistema tributário hoje que ele é bastante regressivo e indireto.
uma série de impostos hoje que incidem sobre o consumo e sobre os serviços, que representam 55% da arrecadação hoje, que incide muito mais sobre os pobres e a classe média. Então, se eu vou no supermercado e compro um arroz, eu estou pagando o mesmo imposto que uma pessoa que tem uma renda mensal de 380 mil. Isso não é justo, isso é muito injusto e isso precisa ser revisto. Enquanto isso, a gente tem que a questão de renda, por exemplo, os impostos referentes à renda representam apenas 30% da arrecadação. E o que é o pior, que são os impostos referentes aos patrimônios, que fariam um sistema extremamente mais progressivo e mais justo, representam só 3% da arrecadação. A média mundial é de 11%. Se a gente conseguisse fazer uma mudança só nesses impostos sobre o patrimônio, que seria uma mudança muito mais justa, muito mais adequada, a gente já teria uma arrecadação 3 vezes maior do que é hoje, com um aumento de 1,8 bilhão. Só nisso. E aí a gente vai falando de outros que também poderiam acrescentar. Deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo. Deputado, se fala muito que o governo tem uma margem muito pequena para mexer no orçamento, que quase todo o recurso está no orçamento ou é recurso de gastos correntes do governo ou é recurso carimbado para a saúde, para a educação, para outros fins, né? Então, assim, ao mesmo tempo que se exige que o governo reduza custos, a impressão que eu tenho é que por mais que o governo reduza esses custos, isso vai ser muito pequeno, vai ter um efeito mais moral, vamos dizer assim, né, de que um efeito financeiro prático. O ministro Joaquim Levy, quando ele anunciou hoje a CPMF, ele disse que era uma contribuição, entre aspas, contribuição de prazo determinado, com objetivo determinado, que é pagar as aposentadorias, dar tranquilidade à Previdência. A gente pensa a Previdência como uma coisa de longo prazo, um imposto que, teoricamente, duraria 4 anos, ser um imposto para aliviar o problema da Previdência, mostra que existe uma questão estrutural no gasto do governo. Está na hora do governo, com o Congresso Nacional, tentar reestruturar as despesas do orçamento, por mais que isso seja difícil de fazer, mas que dá um fôlego maior? Olha, eu acho que o governo tem que fazer um esforço sempre, né? Isso é uma coisa permanente, de buscar cortar gastos desnecessários, porque os gastos desnecessários eles aparecem sempre. Às vezes a gente demora para perceber, mas se prestar atenção você vê que existem muito gasto, isso em qualquer administração, né? Eles sempre surgem. Agora, a Previdência, ela vinha numa situação boa, equilibrada, até o momento em que nós estávamos num processo de crescimento. Por quê? Mais gente estava tendo sua carteira de trabalho assinada, portanto, contribuindo com a Previdência, o mercado de trabalho estava em expansão e nós tínhamos uma situação de equilíbrio na Previdência. Essa situação se desequilibra exatamente quando você começa a voltar a ter subemprego, né? Pessoas trabalhando sem registro, sem nenhum tipo de formalidade, e ao mesmo tempo você ter uma redução de renda, né, e um aumento do desemprego. Então isso, e também colaborou com isso a desoneração que foi feita e que agora foi revertida, mas que ainda demora um tempo para entrar no caixa essa reoneração. Então eu acredito que a Previdência, ela tem as condições de estar equilibrada num momento em que a gente tenha desenvolvimento econômico e distribuição de renda, né? Isso garante a Previdência. E eu acho que o ministro colocou corretamente que nós vamos passar um período até o país retomar o crescimento. Hoje no jornal Valor, o economista que não tem nada a ver com o PT, aliás, se não é filiado, é apoiador do PSDB, Mendonça de Barros, ele alerta para uma coisa positiva. Ele fala, nós estamos vivendo um processo de recuperação das exportações. Ele aponta a subida do dólar, que subiu em todo o mundo, mas subiu aqui no Brasil particularmente, e também a subida da moeda chinesa, né, que vai fazer com que entre menos produtos importados daqui chineses e ao mesmo tempo possibilite ao Brasil disputar mercado fora com os produtos chineses, particularmente na África e na América Latina. A Argentina está sendo invadida pela China. Se o Brasil não tiver uma moeda realmente competitiva, a gente vai ter dificuldade de manter as nossas exportações para a Argentina, que são muito grandes. E nós precisamos aumentar essas exportações. Então, eu acho que nós estamos, a partir do processo de exportações, nós podemos recuperar a nossa capacidade de exportação, gerar novos empregos e, ao mesmo tempo, voltar a ter um equilíbrio nas contas da Previdência
do que a gente chama regime geral da Previdência, que são os trabalhadores com carteira assinada. Não estou falando aí dos funcionários públicos e também dos aposentados rurais, que são setores onde é estrutural o déficit da Previdência. Deputado Caio Nácio, PSDB de Minas Gerais, qual é a sua avaliação em relação à estrutura de despesas que existe hoje no orçamento da União? Olha, para mim os grandes equívocos do governo são falta de planejamento. Os maiores gastos do governo, e por isso ele não funciona, é que começa-se uma obra de 4 bilhões e ela termina com 16. Não tem jeito de ter um planejamento no governo dessa maneira, porque todo governo precisa de um planejamento para a obra, um orçamento inicial, às vezes um aditivo. O que nós temos no Brasil é um cemitério de obras inacabadas, mal planejadas, gastos mal feitos, de obras que começaram e não terminaram, de obras superfaturadas, sem falar na corrupção. Se a gente está falando hoje de um furo no orçamento, todo esse esforço aqui é para economizar cerca de 30 bilhões. Se a gente for falar, e isso não são palavras minhas, são palavras da Petrobras, que assume que cerca de 24 bilhões do prejuízo que tem no Brasil e da Petrobras foram feitos através da corrupção e de maus negócios feitos, ou seja, má gestão. E é isso que tem sido o exemplo. Quer dizer, não adianta arrecadar mais e continuar gastando mal. Gasta-se mal, o planejamento é equivocado. Quando se diz e se comemora, olha, que bom que voltamos a exportar mais, com o dólar a R$4, quer dizer, até que ponto esse é um fator positivo? Quer dizer, nós comemoramos o resultado da tragédia do Brasil, a desvalorização da moeda que nós, a duras penas, demoramos anos para conseguir. Nós estamos sofrendo hoje o desastre de ter sido mal planejado. E aí, a nossa visão é que uma das partes no Brasil que tem ajudado tanto a economia não estar pior hoje é a questão da agricultura e da pecuária, o setor da agricultura e pecuária. E aí vem o governo com seu pacote mágico de economia e diz cortar 1,1 bilhão de reais de investimentos em subvenção para essa área. Quer dizer, será que nós estamos tomando as decisões certas? Quando a gente fala, vamos desativar o setor da Minha Casa Minha Vida, hoje tem uma projeção que poderemos desempregar cerca de 500 mil de pessoas que estavam trabalhando dentro dessa área. O que nós vamos fazer com esse tanto de gente sem emprego, com a desaceleração dessa economia? O grande ponto que nós temos que dizer é o seguinte: o governo gasta mal, confunde Estado com partido, partido com Estado, e a gente assiste isso o tempo inteiro dentro da atividade do governo, onde se mistura os papéis entre os partidos e o Estado, e tem uma falta de responsabilidade com esse dinheiro. E aí realmente a conta não fecha. Não adianta, e para mim esse é o maior problema, não adianta se propor aumento de impostos se a gente sabe que o problema é na gestão. Pode vir o tanto de dinheiro que for a mais. Se a gestão não funcionar e não tiver correção, não vai funcionar. Então o que a gente tem visto e assistido ao longo dos últimos anos é que a gestão é mal feita, o dinheiro é mal gasto e que depois quem tem pagado a conta, infelizmente, são os mais pobres. E gostaria inclusive de corrigir o deputado Zaratini, porque tem a maior estima e acho que é um dos melhores e mais qualificados parlamentares aí do Partido dos Trabalhadores, mas acredito que quando ele fala que a CPMF não vai atingir os mais pobres, ele esquece que eles também movimentam suas contas e a CPMF incidiria sobre a movimentação dessas contas. Então, seria algo difícil de se controlar. Pode falar, deputado. Não, só quem está até 3 salários mínimos será isento, né? Será isento dessa cobrança, não será feita, como já era antes. Né? Simples, quem tem renda até 3 salários mínimos fica isento. Agora, só sobre questão de obras não planejadas, infelizmente isso não é um problema só do governo federal, né? Em vários estados existem obras estaduais que estão paradas ou que foram suprimidas. Lá, eu sou de São Paulo, o metrô de São Paulo acabou de anunciar que vai paralisar várias obras lá, né, por mau planejamento, obras que deveriam ter sido entregues há 2 anos, agora a perspectiva é entregar essas obras daqui a 5 anos. Né? A própria Sabesp, que opera o sistema de águas de São Paulo, tem
nós estamos sofrendo uma seca, uma falta d'água, rodízio, exatamente porque as obras que eram para ter sido feitas não foram feitas. E para concluir, acho que o Minha Casa Minha Vida foi preservado aqui nessa proposta do governo, né? Foi preservado através da utilização de recursos do Fundo de Garantia. Quer dizer, os recursos do Fundo de Garantia que estavam previstos para determinadas destinações, essas perderam e passou a se sustentar o Minha Casa Minha Vida, até porque é um projeto, como disse o deputado Caio Narso, que não só gera moradia, mas gera emprego, gera renda, né? Então é fundamental que esse projeto não seja paralisado, né? E nós, o tempo todo, temos dito isso ao governo, a bancada do PT se mantém firme nessa questão de que não é possível parar ou paralisar o projeto Minha Casa Minha Vida. Ao contrário, se tivermos condições, nós temos que acelerar esse projeto, porque ele é fundamental para a recuperação econômica do país. Então, só para concluir, o governo precisa, mais uma vez, fazer um diálogo de isonomia de discurso. A semana passada, nós escutamos que o governo ia anunciar a nova etapa do Minha Casa Minha Vida, retraiu para pagar o que deve e para não lançar essa nova etapa. Então, nós temos que fazer uma isonomia entre o discurso, porque a gente escuta uma coisa e na prática é outra. O que eu estou assistindo e o que a gente está vendo é que realmente o discurso não tem vindo de encontro à prática. E a realidade que nós estamos vendo é que o programa não vai ter condição de continuar como é. Alex Augustini, da Rating, eu gostaria de botar para você duas perguntas que chegaram aqui de telespectadores, que de uma forma talvez indireta tem a ver com essa questão de estrutura de despesas e de gastos do governo. O Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, ele diz o seguinte: os governos municipais, estaduais e federal concedem vantagens e direitos a categorias econômicas e também ao funcionalismo público, que leva à falta de recursos para investimentos e distribuição de renda. Seria aqui onde o Poder Executivo e o Legislativo falham no planejamento e visão de futuro, além da fiscalização? E o José Humberto da Fonseca, de Três Rios, Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: será que se zerasse a Selic e abaixasse os impostos dos eletrodomésticos para gerar mais vendas, injetasse dinheiro nos bancos e nas indústrias automotivas, o país não melhoraria, como foi feito nos Estados Unidos? Então, são visões opostas, né? O Valdomiro Trento fala do direcionamento de recursos para alguns segmentos produtivos, algumas categorias econômicas. Já o José Humberto da Fonseca, ele acha que poderia ser feito isso. Bom, vamos lá. A última, infelizmente, de nenhuma forma. Injetar dinheiro na economia é continuar com um problema, né, que está hoje. Aumentar a inflação. Inflação é extremamente elevada, né? O grande problema, e aí independente de qualquer que seja o partido, o problema do Brasil, de fato, sempre foi o mediatismo, né? Nunca houve aqui no país um planejamento de longo prazo. Sempre procurou-se resultados de curtíssimo prazo, seja na minha ou do meu assessor gestão. Tem que se abrir mão do seu legado para um legado maior, que é o legado para a sociedade. Enquanto nós não fizermos uma gestão pública para a sociedade e menos política, nós não vamos sair do lugar. Vamos ficar discutindo a Lasca, como a Graziele disse, a Lasca da parede. E quando nós olhamos, nós temos uma construção inteira em ruínas. O problema, eu tenho um gráfico aqui, traz de 2000 para cá, sem propósito de período, tá? Mas já era anunciado esse problema do déficit deste ano de 2016, já era anunciado. O modelo de crescimento econômico baseado no consumo, que representa 2/3 do PIB, ele não tem jeito, ele vai se esgotar rapidamente, vai trazer consigo a inflação. Só para ter uma ideia, muito contradizente inclusive, em 2009 o PIB teve uma queda de 0,3 e a inflação foi de 4,3, muito próximo ao centro da meta. O Banco Central, ele persegue uma inflação ao redor de 4,5%. Para isso, o PIB tem que crescer algo em torno de 3%. Quando se tem um indicador desse, percebe-se que algo está fora do lugar. E não está fora do lugar apenas na fotografia 2009. Isso já vem acontecendo há um longo período de tempo. Como eu disse, não foi na gestão do PT ou do PSDB. Isso é um problema histórico. Desde a década de 30, a gente passa por isso, quando foi a grande revolução de 30. Inclusive, o ambiente político era o mesmo, né? A oligarquia paulista caiu naquele período. Nós tivemos dois anos seguidos de queda do PIB. E mesmo assim, infelizmente, não aprendemos. De novo, visão de curto prazo, ela traz resultados extremamente vulneráveis.
Eu concordo quando o deputado Caio diz que falta planejamento. Sim, falta planejamento. Mas isso porque a estabilidade monetária no Brasil é muito nova, tem apenas 20 anos. Nós ficamos aí décadas e décadas debaixo de grandes crises econômicas, né? Tivemos uma grande sorte em que o Brasil conseguiu crescer, mesmo com essas deficiências, nos últimos 8 anos, tirando 2010 para trás, claro. Porque 2011 para cá, infelizmente, foi só prejuízo econômico, foi um decréscimo ao longo do tempo. Eu acho que o governo ele tem um grande desafio agora, partindo do primeiro ano da Dilma, do segundo mandato, que é ter maior transparência. Eu acho que está tentando recuperar isso agora, apesar do erro de ter mandado para o Congresso um déficit de 30 bilhões. Mas está tentando agora levantar o debate, trazer a discussão. Eu acho que o caminho vai ser muito longo e doloroso. Não vai ter jeito. Construção civil, que é o mais emprega no país, vai ter que cortar emprego. Para nós reduzirmos a inflação, vai ter que piorar ainda mais do que já está ruim. As perspectivas vão piorar por erros do passado, que agora paga-se uma conta muito grande. O que eu espero, como um economista que está todos os dias analisando o país, é que possa sair desse momento difícil uma grande oportunidade, né, para corrigir esse problema para os próximos períodos. E sempre, Maristela, mais uma vez, não querendo deixar um legado para si, mas sim para a sociedade e no longo prazo, e não apenas no seu período de mandato. Eu acho que isso é um recado para todos, né, os gestores municipais, estaduais e o governo federal, seja ministro, seja secretário, seja deputado, seja senador. Eu acho que precisa ter uma coesão. Enquanto não houver isso, infelizmente, nós vamos estar sempre discutindo o problema de hoje e nunca o que vamos querer para o amanhã. Acho que fica uma... Graziele, antes da gente ir para o intervalo, eu queria ouvir você em relação a uma afirmação que o ministro Levi fez há cerca de 10 dias, ele esteve aqui na Câmara, analisando a conta dos estados, né? E ele disse o seguinte, entre aspas, em termos de tamanho e persistência de choque, estamos como em 1980. E aí lembrando, né, que em 1980 foi o fim do milagre, depois a década de 80 foi a chamada década perdida. Na sua avaliação, a situação econômica do Brasil é tão ruim assim? Difícil responder essa pergunta, né? A gente vive uma situação, na verdade, que é de uma crise econômica associada com uma crise política, para a qual existem uma série de alternativas. Então, assim, eu vou continuar insistindo no ponto que eu comecei. Eu realmente acho que ficar discutindo é grande, é pequena, que não é tão importante quanto discutir a arquitetura ampliada. E a arquitetura ampliada hoje, não só no Brasil, como a arquitetura global, ela é uma arquitetura concentradora e desigual de renda. Então, enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai viver essas crises com frequência. A gente teve a crise de 29, a gente teve a crise de 80, a gente até na crise de 2008 que se perpassa até agora. Por quê? Porque a gente tem uma arquitetura que não funciona. A base não funciona. Então, por exemplo, uma situação muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é a questão de arrecadação em potencial que a gente está perdendo. Então, a gente tem um cenário hoje onde a gente tem uma evasão fiscal altíssima no Brasil. 20% dessa evasão fiscal é de corrupção, é uma questão séria. E ainda, mais séria ainda, é que 80% dessa evasão fiscal são de manobras comerciais que são feitas. Então, são as grandes empresas, principalmente as multinacionais, se aproveitando dessa arquitetura global, que permite a concentração, que permitem uma série de manobras, fazem evadir dinheiro. E a gente fala assim, parece que é pouco, né? Mas não é, é um valor altíssimo. Só de fluxos ilícitos, que é ilegal mesmo, são 30 bilhões de dólares. Hoje, algo em torno de 90 bilhões de dólares. De reais. Então, só isso já seria praticamente o orçamento da saúde. Então, a gente perde um orçamento da saúde inteiro, que a população tanto pede, só em fluxos ilícitos. Sonegação fiscal. A gente tem uma conta, todo mundo é responsável por ela. Se um não está pagando, o outro vai ter que pagar. Então, se a gente tem os super ricos brasileiros, principalmente as grandes empresas, evadindo 500 bilhões de reais, essa conta vai sobrar para alguém. E está sobrando.
que é para os pobres e para a classe média. Então, são essas questões, só nessa questão de fluxo ilícito e sonegação, são 590 bilhões, e a gente está aqui falando de 30 até 100 bilhões que estão em déficit. Por que a gente não trabalha essa arquitetura? Por que a gente não investiga e não controla e não regulamenta a sonegação e fluxos ilícitos? E aí é até cômico pensar que a CPMF é, inclusive, um recurso interessante para poder... fiscalizatório. Fiscalizatório, exatamente. Então, é até interessante a gente pensar por que será que a resistência é tão gigante assim com relação à CPMF também, né? A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, Rádio Câmara, nossa página na internet. Hoje estamos debatendo as crises econômica e política. Participa do nosso debate o deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, vice-líder do PT na Câmara. Alex Augustini, economista-chefe da Agência de Classificação de Risco Nacional, Austin Rating. O deputado Caio Narcio, do PSDB de Minas Gerais, que participa da Comissão de Orçamento do Congresso. E Graziele Davi, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Alex Augustini, eu quero voltar nesse bloco com você, mas vamos tentar fazer um bloco mais rapidinho, que está mais curto. Quando a gente fala em aumento de impostos, a gente sabe que existe um limite. Chega um ponto que os impostos, quando são aumentados em excesso, eles geram um efeito contrário na atividade econômica e a arrecadação passa a ser menor. O Brasil hoje tem uma carga tributária de 36%, uma carga tributária bastante regressiva, como foi falada pela Graziele no primeiro bloco. Você acha que aumentar ainda mais essa carga tributária corre o risco, nesse momento que nós estamos, de ter um efeito reverso, de desaquecer tanto a economia a ponto que o governo arrecade menos? Não há dúvida, né? Isso vai acontecer até porque no primeiro momento o aumento de impostos ele gera inclusive uma inflação de custos, porque isso é repassado para o preço final. As margens são reduzidas para se manter o cliente, sim, mas no primeiro momento se transfere isso para o custo. Até por isso que as projeções de aumento de inflação para o ano que vem é reflexo não de impostos, claramente, mas principalmente do aumento da desvalorização cambial, o que eu não compartilho. A nossa expectativa é que a inflação vai mais para baixo por conta da recessão. Mas voltando, é necessário nesse momento porque o doente está na UTI, você precisa tirá-lo da UTI. E aí sim, tirou da UTI, fazer um tratamento e pensar de novo no longo prazo e cair no ponto que a Graziele disse. Vamos olhar a arquitetura, né, da situação hoje tributária no país, mas nesse momento é necessário para resolver e resgatar a credibilidade econômica e moral do país. Deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo. Deputado, falando nessas medidas que podem ter um efeito contrário do que se imagina, o governo anunciou hoje que pretende rever o abono permanência dos servidores públicos, que é aquela restituição de contribuição que o servidor tem depois que ele contribui, ele já contribuiu o tempo que necessário, né, para continuar trabalhando. O objetivo é manter essa pessoa trabalhando. Exato. Não corre o risco de ter um efeito contrário? A pessoa, a partir do momento que deixa de receber a contribuição, ela resolver então se aposentar? E aí isso gerar um custo maior para a Previdência? Não, o abono foi criado exatamente para que a pessoa não se aposentasse e não fosse necessário contratar um novo funcionário para aquela vaga, né? Porque aí seriam dois ganhando o salário, porque o funcionário público se aposenta com o salário integral. Essa é a medida que eu tenho mais dúvida, sendo franco contigo, viu? Agora, eu acho que tem outras medidas, como, por exemplo, o aumento da alíquota de juros sobre o capital próprio, é uma medida que não repercute na inflação e é justa, né? A criação de alíquotas com progressividade para imposto de renda na venda de bens de patrimônio, bens de capital, patrimônio e imóveis de pessoa física. Também acho uma medida correta. Acho que nós poderíamos discutir, temos que discutir, a questão da tributação de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Porque no Brasil é um dos poucos países em que não é tributado. Ou seja, a empresa ela ofere lucro, paga o imposto de renda enquanto pessoa jurídica, distribui esses lucros aos seus acionistas e esses acionistas, ao contrário da maioria da população brasileira que paga imposto de renda, que é a classe média, eles não pagam imposto nenhum sobre isso. Então isso eu acho que tem que ser revisto.
é uma coisa injusta e, ao meu ver, eu acho que isso não tem um impacto sobre a inflação, porque, na verdade, essas pessoas que têm essa renda mais alta, essas pessoas estão aplicando em títulos, certo? Estão fazendo aplicações financeiras, não estão investindo na produção, elas estão aplicando. Nós temos no Brasil uma das maiores taxas de juros que não só traz para o mercado financeiro esse rendimento, como ao mesmo tempo impede até que tenha aumento de preço. Eu acho que temos que abaixar a taxa de juros, a taxa Selic. É necessário abaixar essa taxa Selic. Logicamente que agora, nesse momento conturbado, é mais difícil para o governo operacionalizar isso, mas o governo tem que caminhar isso, porque são mais de 450 bilhões que nós tivemos de aumento, né, da dívida interna do Brasil, que é transferido para poucas pessoas, né? Então isso é sugado de toda a sociedade e transferido para poucos. Então nós temos que fazer uma mudança na estrutura de juros também. A Graziele falou aqui de mudar a estrutura tributária, mas nós temos que também mudar a estrutura de juros do Brasil, né? Porque ela é uma estrutura profundamente injusta, né? E o governo tem que, em algum momento, atacar isso. Lógico que agora nós estamos com um momento emergencial, mas tem que se começar a discutir não só uma reforma tributária, que acho que é correto, como também uma mudança na estruturação da dívida e para a gente poder reduzir a taxa de juros e permitir que o capital produtivo possa investir em nosso país, né? Nós temos que corrigir isso. Como já foi falado aqui 2 vezes, vou falar a terceira, nós temos que aproveitar a oportunidade da crise para efetivamente mudar essa estrutura. Graziele, Davi, você falou muito sobre questões estruturais, sobre grandes soluções, vamos dizer assim, que se tem que fazer. O deputado Zaratini comentou sobre a reforma tributária, que já tramita nessa casa há pelo menos 20 anos. Eu mesma já cobri umas 3 reformas tributárias aqui dentro, propósitos que nunca foram para frente. Agora existe mais uma discussão de reforma tributária aqui na casa. Mas o Alex Agostini falou que nós temos um paciente que está na UTI e precisa de uma medida de curto prazo. E ele vê o aumento de impostos como essa medida de curto prazo para resolver o problema emergencial. Na sua opinião, o que se pode ser feito no curto prazo para tirar esse paciente da UTI? Olha, eu vou surpreender vocês agora. Apesar de estar aqui discutindo economia e política, que é o caminho que eu segui, eu sou fisioterapeuta de formação. Então esse vocabulário de UTI, de medicamento, vou falar uma coisa, às vezes, para poder ter uma resposta muito imediata, a gente faz um tratamento tão agressivo que a gente mata o paciente. Então é melhor, às vezes, a gente ir com um pouquinho mais de calma. E é por isso que eu volto a insistir. Um pouquinho mais de calma é a fisioterapia. Ela é uma coisa normalmente de mais a longo prazo, mas que traz um resultado mais definitivo. Então vamos fazer um tratamento fisioterapêutico, vamos de fato trabalhar a questão da reforma tributária. É um tema difícil, é um tema árduo, é um tema difícil de passar, porém ele é essencial. Que a gente comece então com pequenas coisas, mini reformas, alguns pontos específicos. O deputado citou a questão do imposto de renda, por exemplo. Se a gente começasse a taxar os super ricos brasileiros que ganham acima dos seus 160 salários mínimos, se eles fossem taxados com uma alíquota mais justa, se esse teto fosse ampliado, se o imposto fosse mais progressivo, para esse grupo que hoje praticamente não está pagando nada, a gente conseguiria isentar de imposto de renda a população que recebe até 10 salários mínimos. Então, olha a quantidade de pessoas que seriam... Nós precisamos é que eles paguem imposto de renda, não é nem que paguem mais. Sim. Só um parênteses, por exemplo, se você aumentar a alíquota, mais uma alíquota do imposto de renda, nós vamos jogar mais gente para se transformar em pessoa jurídica, né, os chamados PJs, que vão estar isentos. Então, essa questão nós temos que fazer com uma calibragem de forma que efetivamente ele passe a pagar imposto. Que é uma coisa, né, que está sendo feita não só pelos super ricos, mas jornalistas hoje muitos se constituem como pessoa jurídica. Acho que a maioria, né? A maioria dos jornalistas são pessoas jurídicas, justamente, e não são super ricos, justamente para mudar essa forma de tributação e para que a empresa também se livre dos encargos trabalhistas e de uma série de coisas. Mas é claro que essa medida tem que ser associada, né? Então, você adequa a questão da alíquota, você isenta quem ganha até 10 salários mínimos, taxa melhor, de forma mais progressiva o imposto, porque hoje quem paga imposto de renda é a classe média. Até a classe média é progressivo, daí em diante não é mais. É quem paga na fonte. É quem paga na fonte.
E você também tem que fazer o que o senhor falou, deputado, que é a questão de acabar o fim das isenções dos descontos de lucros e dividendos. Quando você faz isso, acaba com essa isenção, você lida com a questão da pessoa jurídica também. Claro. Então, é uma série de medidas que tem que ser trabalhadas com relação ao imposto de renda para torná-lo mais justo, garantir uma renda melhor para a população que vai aí até 10 salários mínimos, por exemplo, e com isso movimentar também a economia. Deputado Caio Nácio, PSDB de Minas Gerais, nosso tempo está quase terminando, mas assim, o que se observou nesse final de semana e hoje com o pronunciamento dos ministros, é que o governo está conseguindo agora unificar o seu discurso. Né? O que se tinha antes é que a impressão que se tinha era que o ministro da Fazenda puxava para um lado, o ministro do Planejamento puxava para o outro lado, às vezes se falava de um imposto aqui, outro ali, mas parece que o governo nesse final de semana conseguiu azeitar o seu discurso e isso é uma das coisas que é importante, inclusive para o mercado, inclusive para as agências de risco, as duas que ainda mantêm o Brasil como grau de investimento, inclusive para as agências de risco, mostrar que o governo está numa posição diferente agora. Isso vai conseguir se refletir aqui no Congresso? Você acha que o Congresso vai entender que o Parlamento vai entender que esse é o momento de tentar unificar um pouco o discurso com o governo também? Olha, eu até gostaria de sair da posição de pessimismo, mas eu acredito que eu sou muito mais realista. Não é um final de semana que a presidente faz uma reunião no seu palácio e solta um pacote que, na minha opinião, é improvisado e feito de maneira, mais uma vez, de qualquer maneira, sem um nível de planejamento. Não se faz um plano de metas para sair da crise num final de semana, sentando dois ministros que teoricamente não se entendem e passam uma mensagem de unidade. A grande verdade hoje do Brasil é que o Brasil não tem presidente da República, como alguns dizem, presidenta. Ela terceiriza a política para um, terceiriza a economia para outro, mas ela não chama a responsabilidade para ela. E ela não chama porque ela não tem popularidade com a população por não ter confiança. E por não ter, esse é o momento que o Brasil precisa de um líder que presida e que saiba comunicar com a sociedade para que a gente vença a crise juntos. E esse, para mim, é o maior problema do Brasil. Em nenhum momento dessa crise, em nenhum momento desse novo governo, a população se sente identificada com o momento em que terá que fazer algum sacrifício para poder sair dele. Eu acho que a sociedade, como um todo, consegue interpretar muito bem os momentos e consegue, de uma maneira muito solidária, poder fazer a sua parte para ajudar a sair, contanto que ela veja que, além dessas medidas, muito em breve haverá melhora. E esse sentimento não está conseguindo ser passado para a população. E essa é a grande crise que o Brasil existe. Eu repito o que eu dizia no começo. O Brasil tem problema, sim, de corrupção, tem problema de falta de planejamento, mas, acima de tudo, o governo não tem credibilidade. E a maior crise do Brasil não é econômica, é política, porque aqui não falta dinheiro. E aí eu tenho que concordar. Em alguns casos aqui os tributos não são pagos, em outros eles são omitidos, e essas são ações que devem ser feitas para que a gente possa aprimorar a arrecadação. Mas eu repito, na minha opinião, o problema não é aonde falta arrecadar, e sim o que se faz com essa arrecadação. Vou me alongar, mas é importante que a gente saiba que o grande problema do Brasil é esse. E nós conseguiremos, sim, vencer uma crise se nós tivermos liderança e verdade, que é o que está faltando para o Brasil melhorar. Para a gente encerrar, deputado, lembrar, por favor. Né? O que é triste e chato nessa história toda é que o PSDB não se conformou de perder a eleição. Né? Então, perdeu. Agora tem que ter um governo legitimamente eleito que vai conduzir o país e daqui a 3 anos teremos nova eleição e vamos ver quem ganha daí para frente. Mas eu tenho certeza que esse governo vai arrumar a casa, vai botar a casa em ordem e nós vamos retomar o crescimento. Bom, então para você, antes de encerrar, a eleição está vencida. O que não está vencida são as mentiras que levaram a esse processo acontecer como está acontecendo. Senhores, muitíssimo obrigado. Quero agradecer ao deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo, pela presença aqui no nosso debate. Alex Augustini, economista-chefe da Agência de Classificação de Risco Nacional Austin Rating. Muito obrigada também. Deputado Caio Nácio, PSDB de Minas, grata por sua presença. Graziele Davi, assessora política do INESC, muito obrigada também por sua participação aqui.
Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência. O Expressão Nacional volta na segunda-feira, que vem às 9h30 da noite, mas eu quero me despedir de você, eu não volto. Eu estou à frente desse programa desde 2012, mas hoje é o último programa que eu estou apresentando. Então eu quero me despedir, agradecer a você pela companhia, durante todo esse período, os vários debates que nós fizemos aqui. Para mim foi um grande aprendizado. E como dizia o João Donato, até um dia, até talvez, até quem sabe. Tchau, tchau.